Alô, alô, Vila Anglo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Oi, eu sou a Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria entre o projeto Comida e Cultura e o estúdio Deck do Doc. Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram @Projeto Comida e Cultura ou no canal do YouTube Comida e Cultura. Hoje quem conversa é André de Genzage. Comida e Cultura. Alô, boa noite, André. Bem-vindo. Boa noite. Tudo bom? Bem, e você? Tudo bom. André, você é mestre em Relações Internacionais, né? E você entrou para a área dos direitos humanos fortemente, né? Pela sua trajetória. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre essa sua jornada dentro dessas relações internacionais e dentro dos direitos humanos também, né? Bom, primeiro, boa noite. Agradeço mais uma vez o convite. É ótimo poder falar com você. Acho que você tem nesse canal um histórico de boas entrevistas com gente que tem feito reflexões importantes sobre um tema que atualmente estou bastante dedicado. Mas a minha formação, como você já introduziu, é em Relações Internacionais. Eu estudei na PUC de São Paulo e logo, muito cedo, comecei a me envolver com o trabalho em direitos humanos. E esse trabalho acabou resultando na criação da Conectas, que é uma organização importante de direitos humanos no Brasil, que faz um trabalho internacional e que eu trabalhei muitos anos e hoje me mantenho muito próximo atualmente no Conselho, e foi de certa forma o lugar onde eu não só construí a visão não só sobre direitos humanos, onde eu aprendi muito sobre isso, mas também sobre o papel de organizações da sociedade civil, né, as possibilidades de construção. Então acho que foi um momento longo e importante nessa minha entrada nesse campo e que de certa forma foi se desdobrando em outras experiências que eu fui me envolvendo ao longo do tempo. E como que a Conecta atua? Assim, conta um pouquinho pra gente que não conhece bem. Então, a Conectas é uma organização que foi fundada em 2001, então tem quase 20 anos. Ela é uma organização que foi criada, né? Claro, ela não foi criada na primeira onda de criação de organizações, né, do campo de direitos, mas é uma organização que já tem alguma estrada hoje. E ela foi criada com uma visão bastante particular no momento em que ela se constituiu, que era de ser criada como uma organização de direitos humanos com uma atuação internacional, com uma perspectiva internacional a partir de um país do Sul. E naquele momento havia um entendimento tácito de que as organizações do Norte, né, Europa, Estados Unidos, eram aquelas que pensavam globalmente a questão de direitos humanos, e as organizações do Sul eram organizações regionais, locais, que trabalhavam numa perspectiva mais local. E a Conectas, além disso, foi criada com uma visão de que era importante estreitar os laços entre organizações de direitos humanos do hemisfério sul. Então, o primeiro ciclo todo de trabalho da Conectas foi de construção de vínculos com outras organizações da América Latina, África e Ásia, entendendo que essas organizações compartilhavam muito mais entre si em relação ao contexto e desafios no campo de direitos humanos, muitas vezes do que organizações do Norte, pela sua estrutura da sociedade, dos governos, o tipo de desafio em termos de desenvolvimento. E aí, com isso, foi construindo o seu campo de atuação, foi se modificando, foi se transformando, passou por muitas etapas ao longo desse tempo. E eu tive o privilégio de poder acompanhar esses desdobramentos ao longo do tempo, e hoje consolidou como uma organização de referência nesse campo no Brasil. Como que você vê a participação da sociedade civil nessas questões das relações e principalmente nas questões socioambientais, que hoje em dia o Brasil é um dos focos, né, dessa questão por conta da Amazônia e tal? Como que você vê a participação da nossa sociedade nisso? Acho que a sociedade civil historicamente sempre teve um papel muito, muito central. Acho que o Brasil é reconhecido por ter uma sociedade civil vibrante, teve uma importância grande na luta contra a ditadura, né, onde muitas das instituições se constituíram ou ganharam força, afirmando a importância dos direitos civis e políticos, contribuindo para a construção da democracia que a gente tem hoje. Acho que sociedade civil
civil, a primeira coisa que é um campo muito plural, né? Então, quando a gente fala de sociedade civil, a gente está falando de organizações de matriz muito diversa, com focos distintos, com missões diferentes, sejam elas de trabalhar para aperfeiçoar, melhorar o campo das políticas públicas, seja atuando diretamente, né, num campo mais de assistência, formulando políticas, experimentando formas e metodologias de trabalho. Então, o desafio que eu acho que o Brasil enfrenta, e hoje está colocado de forma mais acentuada, é como cultivar um ambiente que seja favorável ao desenvolvimento e fortalecimento dessas organizações na sua ampla diversidade. E acho que é isso que diante do governo atual, tem sido sistematicamente ameaçado, né? Então, uma sociedade democrática, ela precisa de uma sociedade civil forte, vibrante, livre, e que não só tenha menos barreiras para sua atuação, como encontre um espaço de indução, seja a partir do poder público, seja a partir da percepção que a própria sociedade tem dessas organizações. Em momentos em que há ameaça de retrocesso, é quando a sociedade civil é chamada a se colocar com uma forma mais intensa. A gente tem visto isso, como você bem aponta, no campo ambiental de uma forma muito forte, mas não se resume a isso, né? Então, quando a gente olha as organizações do campo de direitos humanos, trabalham com a questão racial, com a questão da justiça criminal, todas elas estão se vendo diante de desafios muito grandes, né? Então, a sociedade civil também vai moldando a sua atuação de acordo com o contexto, de acordo com o perfil, né, de atuação do Estado, seja num campo mais de resistência, seja num campo de construção de parcerias e de um trabalho de aperfeiçoamento da ação do Estado. Eu acho, às vezes, se tem uma percepção de que a sociedade civil ela atua só na complementaridade, né, onde o Estado não alcança, onde o Estado não chega. Eu acho que essa é uma visão muito reducionista do papel das organizações. Claro que existe um espaço de complementaridade, mas o papel vai muito além disso. O problema é que a gente vê que com esse governo, né, se é que a gente pode chamar assim, é que não tem o menor incentivo, o menor fomento, e a gente não consegue, a gente vê com essa situação que a gente está vivendo da pandemia, surgiu um monte de novas organizações, pequenas organizações, além dessas maiores, né? Mas não existe uma via de mão dupla, né? Porque poderia ser uma coisa muito maior e muito mais bem feita se viesse da sociedade e tivesse esse apoio governamental, né? Porque aí sim parece que alguma coisa de transformador poderia acontecer, né? Na minha visão. Não, porque eu acho que o Estado tem um papel, né, de criar um ambiente favorável, seja ele regulatório, de desburocratização, de liberdade de atuação, às vezes de indução. Então tem áreas que o financiamento do público, né, do governo é fundamental, e no mundo inteiro o Estado induz certas áreas em que é importante essa ação a partir da sociedade civil, ou que ela é mais eficiente, ou que ela é complementar, ou que ela é simplesmente mais diversa. E tem um desafio de formar também uma percepção na sociedade, de criar canais, de criar estratégias para financiar essas organizações, para que elas sejam fortes e possam produzir bens públicos relevantes. No momento que a gente está vivendo, por exemplo, né, de uma crise aguda gerada pela pandemia, somado com as outras crises todas que se acumulam, né, a gente vê a sociedade civil, principalmente organizações que atuam no território, na base, mesmo numa condição constitucional frágil, conseguindo se organizar e apoiar na ponta, mobilizar recursos, atuar no nível comunitário. Ficou tudo muito mais explícito, principalmente as questões dos sistemas alimentares, né? E como você vê o papel das empresas no meio de tudo isso, né? Acho que quando a gente olha, e aí eu vou circunscrever a fala a esse campo alimentar, acho que claro que existe um papel central, né? Existe um papel central das empresas na organização do sistema alimentar. As empresas, elas podem produzir benefícios muito grandes, mas elas podem também ser vetores de problemas estruturais, né, na forma com que os sistemas alimentares estão organizados. Então é importante a gente distinguir, né, o apoio importante, necessário que as empresas podem dar no sentido de alívio, né, de apoio emergencial, em mobilizar recursos, alimentos, logística, né, isso de fato acontece, mas isso não pode nublar nossa capacidade de entender o papel que as empresas têm desempenhado no contexto da configuração desse sistema alimentar. E aí tem desdobramentos complicados em muitas áreas, e as empresas elas precisam rever suas práticas em alguns setores de forma muito estrutural para que elas contribuam de uma forma positiva para uma reorganização desse sistema, que é o caso do Ibirapitanga, que é a organização que hoje eu
eu faço parte, que é uma organização associada ao GIF. Quer contar um pouquinho sobre ela, então? Vamos aproveitar o... Então, o Ibirapitanga é um instituto que foi criado em 2017, ele foi criado pelo cineasta Walter Salles, e ele se dedica a 2 programas, a 2 campos fundamentais, atuando como financiador, como doador, ou o termo que se usa em inglês é como um grant maker. Então, é uma instituição que tem um recurso próprio, oriundo, né, do seu fundador, e que apoia organizações que atuam em campos muito diversos, né, de pesquisa, a advocacy, a comunicação, a articulação, ao campo do ativismo e outras, para levar adiante seus objetivos. O Ibirapitanga tem um programa dedicado à questão racial, então o combate ao racismo, e o outro programa é um programa que a gente chama de sistemas alimentares. E a partir de cada um desses programas a gente tem áreas específicas em que a gente busca construir essas parcerias, apoiar organizações que desenvolvam trabalhos importantes, relevantes nessas áreas. E são 2 campos absolutamente importantes nesse momento da história da humanidade, né? São 2 questões que, como diz um amigo meu, só se fala em outra coisa, né? Porque são 2 questões primordiais, assim, nesse momento, né? Que a gente está pensando. Acho que não só são questões estruturais quando a gente pensa o país, né? Então, quando a gente pensa um projeto de país, quando a gente pensa a democracia, a questão racial, ela está na base disso, não se pode pensar democracia sem olhar para a dimensão racial, sem acabar com o racismo. Um manifesto recente que foi produzido pela Coalizão Negra por Direitos fala enquanto houver racismo não há democracia, né? Então, essa fala ela é muito importante de ser repetida e num contexto em que a gente vê tantos movimentos afirmando a importância, né, da luta democrática, que precisa fazer essa afirmação atualmente, é fundamental que esses movimentos estejam informados, né, na sua base pela questão racial. E a dimensão da alimentação talvez seja, se a gente olhar, talvez o problema que está mais claramente na raiz da possibilidade de produzir saúde para as pessoas e saúde para o planeta. Então, a contribuição que a alimentação tem, né, na geração de saúde das pessoas é fundamental e provavelmente é o vetor mais significativo quando a gente pensa, por exemplo, nas mudanças climáticas, nas emissões. As transformações que a gente vai construir nesse sistema alimentar, ela vai ser definidora tanto para a saúde do planeta como para a saúde das pessoas do indivíduo. Sim, certamente. A gente se afastou completamente, né, do alimento, de onde ele vem, das questões da natureza, né? O ser humano parece que rompeu com isso, é isso que a gente vem conversando bastante aqui nas nossas entrevistas, né? Sob vários olhares, e de alguma forma isso fez com que realmente o planeta adoecesse e a gente adoecesse também, né? Deixa eu só pegar o gancho de uma coisa que você falou, Ariela, que eu acho que se a gente conectar, olhar um pouco para o momento que a gente está vivendo agora, talvez a gente passe por um período muito, muito decisivo em relação a para onde vai, né, a organização, né, da produção de alimentos. Ao mesmo tempo que a gente tem, né, um contexto, seja pela crise econômica, seja a pandemia catalisando, né, essa depressão, né, que o Brasil vive, uma situação de ameaça da fome. Vários indicativos mostram que o Brasil está na iminência de voltar para o mapa da fome, que volte a conviver com esse problema estrutural. E aí você tem tanto um espaço para a expansão desses produtos ultraprocessados, que eles têm vantagens em relação, né, à criação de uma estrutura para produção e distribuição de alimentos frescos. Então, eu vi aqui aparecer nos comentários, né, a importância dos pequenos produtores. Então, a gente tem, acho que hoje, funcionando esses 2 vetores simultâneos, né? De um lado, uma pressão para acesso a qualquer tipo de alimento, né? Que se você está diante da fome, essa é uma questão que se torna secundária, mas a ameaça é que com isso se ganhe mais espaço ainda, né? E com isso você vá minando ainda mais o espaço para a produção de comida de verdade. Ao mesmo tempo, né, nessas respostas emergenciais, a gente tem visto ações muito consistentes de conexão entre pequenos produtores e principalmente população mais vulnerável do ponto de vista de segurança alimentar. Então é interessante a gente olhar para experiências que se mostraram possíveis diante de uma situação limite e que possam se manter num momento em que, sei lá, essa pandemia arrefecer ou essa situação se alterar, seja para que configuração a gente estiver caminhando. Então é interessante valorizar essas experiências
evidências, dar visibilidade para que isso ajude a criar soluções que possam ser mantidas, que não funcione só num regime de emergência, mas que possam se perpetuar, configurar alicerces de uma nova organização desse sistema alimentar. Fundamental. A gente tem conversado aqui com muita gente e muitas pessoas, eu vejo que, inclusive das pessoas que estão assistindo, ficam perguntando, né, como entrar em contato. Então, tem surgido muitos grupos de consumo consciente. Aqui mesmo eu moro na Zona Oeste, então um grupo de vizinhos que, né, se juntou e aí consegue uma pessoa que vai buscar, então, num assentamento até do MST, que é aqui pertinho em Perus, pega deles e de outros pequenos produtores que estão naquela região, e são alimentos fresquíssimos, maravilhosos, sem agrotóxico, né, orgânicos, e eu vejo surgir vários grupos desse tipo. E os CSAs também, né, que são comunidades que sustentam a agricultura, né, que é um modelo muito bacana e que tem avançado a passos largos agora, nesse momento, principalmente. Eu conversei aqui com um dos fundadores do CSA de Bauru, interior de São Paulo. Ele falou que tem até fila de espera, né, porque as pessoas estão querendo muito se agregar a isso. Então, são pessoas que pagam anualmente, bancam, né, ajudam a bancar o agricultor na terra, para que ele fique tranquilo, sabendo que, independente das questões climáticas e tal, o que ele produzir, ele vai conseguir distribuir para essas pessoas, né? Ele vai conseguir sobreviver com esse dinheiro que essas pessoas vão prover, e a produção excedente ele também vai conseguir escoar. Então, é um modelo muito interessante, que é um modelo que vai na contramão de tudo que o Brasil foi, acho que desde a época da colonização, sabe? Eu fico pensando nisso, porque é um modelo onde as pessoas têm um apoio mútuo e tem muita credibilidade, né? Você tem que acreditar no que o agricultor está te falando e vice-versa. Então, é uma via de mão dupla, né? Que é muito interessante, que realmente é diferente do que o que a gente vem vivendo até hoje, né? Nas relações de consumo e de produção aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é uma coisa muito interessante da gente apoiar. Eu acho que nisso é importante a gente pensar que essa crise que a gente está vivendo, ela afeta desigualmente, né, as famílias brasileiras. Então, é importante pensar que, às vezes, soluções que a gente imagina uma população urbana de classe média, que ela dificilmente é universalizável para a população de baixa renda, para a população que vive na zona rural, para a população que vive em áreas vulneráveis. Então, às vezes, essas soluções, né, às vezes a gente até glamoriza, né, certos tipos de arranjo de produção e distribuição de alimentos, mas se eles não estiverem articulados a políticas públicas com capacidade de universalizar esse tipo de atendimento, a gente vai estar sempre falando de ações que são muito pontuais, são, né, de um nicho, mas que perdem a dimensão estrutural, que é um país de 200 milhões de pessoas. Você tem razão. Uma diversidade regional que a gente tem. Claro, não, você tem toda a razão. É que eu fico vendo essas oportunidades acontecendo e nascendo e fico com essa esperança de, bom, que será... E realmente não vai fazer o menor sentido se isso não virar uma política pública, se não tiver um outro olhar. É muita gente. Você tem uma visão muito mais macro, né, da coisa e faz todo sentido. É muito importante a gente pensar nisso, nesse momento principalmente. E acho que assim, provavelmente a organização desse sistema vai ter que conviver com uma multiplicidade de soluções. Então, uma mesma solução provavelmente não vai se aplicar para grandes áreas metropolitanas e para pequenas cidades no interior dos estados, para o norte do país e para o sul. Então, essa é a complexidade, eu acho, de pensar esse sistema como um todo. Então, como que vai ser distribuído os alimentos, o papel dos supermercados, como que a gente incentiva esse pequeno produtor para que ele consiga escoar a sua produção. Então, todo mundo viu no começo da pandemia aquelas cenas dramáticas, né, de produtores com excesso de frutas, hortaliças, jogando fora, porque os canais de distribuição reduziram a demanda, porque os restaurantes pararam de trabalhar, então tinha que reorganizar tudo aquilo. Então isso já foi repetido 1 milhão de vezes, mas o desafio não é só produzir alimento suficiente para essa população global crescente, mas é como que você produz, como você distribui, como se dá o acesso. Então a discussão ela é muito menos se tem alimento, se não tem alimento, né? O desafio está entre isso, é como que você organiza toda essa cadeia. E num país gigantesco, né? E não é só aqui, como você falou, né? É uma questão de distribuição mundial, né? Porque às vezes a gente está comprando
sei lá, pera da China, sendo que a gente tem outro alimento aqui. Então, talvez também, eu acho que também, né, uma conscientização das pessoas, né, desse entendimento de por que você vai comprar, tudo bem, é gostoso às vezes comer uma coisa que vem de fora, para quem pode, né, também, dependendo da classe social. Claro. Mas para que isso, se você tem coisas assim totalmente exóticas aqui do seu lado que você nem conhece, né? Não, e essa é uma dimensão, né, quando a gente fala de uma crescente monotonia, né, alimentar no Brasil. Então você tem a forma de produção, te leva a um estreitamento de variedades. Então você também se acostuma ao consumo de alimentos num determinado padrão. Tudo que sai desse padrão é estranho. Então, em vez de você ter centenas, dezenas de variedades de um determinado alimento, você conhece 2, conhece 3. Então isso vai ampliando essa monotonia, estreitando, né, e de repente a partir de uma cultura muito mais diversa que você tinha e regionalizada, trabalhando com as vocações de cada região do país, você tem uma massificação de algumas poucas variedades de alimento, uma ampliação e uma padronização a partir dos alimentos ultraprocessados, que são os mesmos no supermercado aqui ou em qualquer lugar do mundo. Eles têm cadeias globais de produção e aí com isso você não só torna a dieta mais pobre, menos rica, gera menos renda para a população que produz esse alimento e estreita as possibilidades, né, desses produtores de ganhar vida a partir, né, desse saber também de uma cultura alimentar. Então, tem iniciativas que buscam não só conectar cadeias de produção de alimentos regionais para que elas ajudem, por exemplo, produtos que são produzidos na região amazônica, ter aquelas populações, a gerar renda, ajudar a conservar a floresta, ampliar a diversidade de produtos consumidos em outras regiões do país. E aí, no lugar disso, acaba tendo é substituído por toda uma forma de organização que produz monotonia, produz baixa qualidade nutricional e sem falar da dimensão da apropriação de riqueza. Então, você tem poucos conglomerados empresariais que dominam essa produção de alimentos e você vai reduzindo possibilidade de autonomia, esses grupos que essa população tem de, inclusive, produzir para a sua própria subsistência. Então, você cria distorções absurdas, como famílias, populações que vivem nas áreas que mais se produz alimento, né? Então, você pega na região do Mato Grosso a produção de soja e que essas famílias não conseguem produzir para a sua própria subsistência. Então, esse tipo de distorção num país como o Brasil deveria ser inaceitável, mas aí você precisa de uma visão que organize isso, de políticas indutoras, linhas de crédito orientadas para isso, de assistência técnica, coisas que vêm sendo desarticuladas de forma crescente. Quando você olha para 2 programas estruturantes, do ponto de vista da segurança alimentar, que é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ambos vêm sendo desidratados. O PAA perdeu totalmente o recurso, o PNAE enfrenta dificuldades gigantescas, são políticas públicas de referência globalmente, né? Então o Brasil é citado como exemplo de política bem-sucedida, de referência no mundo, pelo PNAE e pelo PAA, e elas vêm sendo desarticuladas. Então, se a gente não prestar atenção nisso, né, não entender que isso precisa ser defendido, assim como a gente aprendeu a defender o SUS a duras penas, né, diante da pandemia, essas são políticas públicas estruturantes que precisam ser mantidas e ampliadas. E a gente está indo na direção oposta. A gente entende que a agroecologia, em termos de caminho, né, de caminho para essa transição, né, para outras formas de organização dos sistemas alimentares, é fundamental, que é uma coisa que você colocou no início da conversa, que é retomar um outro tipo de relação com os ciclos naturais, com os ciclos biológicos, para que essas experiências possam estar na base, né, da produção da comida que as pessoas consomem. Fazer uma transição da agricultura convencional para essa agroecologia, né? É um sonho. Eu acho que é um caminho. De todo o efeito, né, em relação a emissões, a uma outra forma de organização. Então, acho que esse é um campo de discussão gigantesco e um desafio enorme, que é como que isso opera, né? Como que é a configuração, né, desse sistema, como que ele vai estar organizado no futuro. A gente tem um desafio muito grande de conseguir imaginar a configuração desse sistema alimentar para que a gente possa caminhar nessa direção, né? Se a gente não consegue imaginar, a gente dificilmente consegue caminhar no sentido certo. Então, o desafio é grande ainda. É grande. André, faltam 2 minutos para acabar e queria te fazer uma última pergunta. André, você hoje em dia tem fome do quê? Eu tenho fome de justiça racial. É isso aí, todos nós. É imprescindível, né? Até para que possa mudar todo esse sistema alimentar, a justiça racial acho que vem antes de tudo. Comida e cultura.
Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV